Fala, fiel, estamos aqui novamente nesta quinta-feira trazendo aí mais um vídeo no canal, trazendo esse pós-jogo do Timão após vencer o clássico contra o São Paulo pelo placar de 3-1. Resultado importantíssimo que deixa o Corinthians ali na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Além disso, uma excelente atuação do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo caiu um pouco, mas ali Memphis fez um golaço no finalzinho da partida e Yuri fechou o placar. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com esse pós-jogo do Timão. Senhor, então. Boa noite, seu Jean Oddi. Boa noite, William. Primeiro tempo bom do Corinthians, segundo é. tempo o São Paulo era melhor, mas aí apareceu o Memphis, hein? Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Eu vou te dizer que, para mim, a mim surpreendeu mais o segundo tempo do São Paulo do que o primeiro tempo do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians jogando em casa contra um São Paulo que não tinha 12 jogadores, se a gente estender aqueles que não tinham condições de começar jogando por conta das seleções, 15 desfalques, eu imaginava mesmo um Corinthians tomando iniciativa, mandando no jogo, e o Corinthians mandou no primeiro tempo, né? Fez o seu gol, daqui a pouco a gente fala do pênalti, mas fez o seu gol, poderia até ter feito mais, acho que foi um Corinthians bastante superior no primeiro tempo, o que eu não imaginava é que o São Paulo voltasse para o segundo tempo como voltou. Porque acho que o São Paulo vai buscar o empate de maneira absolutamente justa. Era um São Paulo que estava melhor na segunda etapa, inclusive no momento em que o Corinthians faz o seu segundo gol, né? Mas aí conta muito a qualidade dos jogadores, né? Porque acho que os dois gols do Corinthians, principalmente o segundo, mas também o terceiro, são gols de jogadores que têm qualidade. E o Corinthians consegue uma vitória importantíssima para se colocar de vez na briga por Libertadores, né? Nós estamos falando agora de Corinthians e São Paulo exatamente iguais na classificação em tudo, né? Número de pontos, número de vitórias, número de empates, número de derrotas, saldo de gols marcados e, portanto, o São Paulo só está na frente. Aliás, E gols sofridos é igual? o engraçado é isso, gols sofridos também. Então, assim, Pro saldo tá igual? eu nem sei como é que é. A gente está vendo na classificação, a maioria das pessoas mostrando o São Paulo na frente na classificação, mas eu acho... Por amarelo? Então, na verdade, eu estava até me informando sobre isso. O confronto direto, né, porque o confronto direto é um critério de desempate. E ele é considerado também o saldo de gols no confronto direto. Só que, se a gente considerar gols marcados no confronto direto, o Corinthians fez mais até... Não, 3-1, 2-0. Tá igual, tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Dá pra fazer uma fusão. Eu não sei exatamente... Não faz isso que piora. Eu não sei exatamente aonde... Não vai dar. Agora sim, os dois estão muito na briga agora. Acho que pela oitava vaga, né? Pelo oitavo lugar que pode dar vaga. Pela sétima também, mas são 8 pontos. Eu já acho Então o Bahia deu uma brecha danada hoje, mas são 8 pontos já com 12 para disputar. Exato. Então eu acho grande, pouco provável que alguém chegue na sétima colocação. Mas o oitavo lugar tem boas possibilidades de também dar esse... Fora que o Corinthians tem a Copa do Brasil, né? Tá na Não. semifinal, pode até... E outra, se o Corinthians não chegar à final da Copa do Brasil, o Cruzeiro lá estará. Sim. E aí o Corinthians Cruzeiro não indo, vai tem o Cruzeiro. pelo menos 50% de chances de ser o campeão da Copa do Brasil. Então, assim... Se for o Fluminense também, que está na frente, Exato. né? Então, assim, acho que tem boa chance do oitavo lugar do Campeonato Brasileiro também valer a vaga na Libertadores. E hoje a gente tem 3 times empatados, né? Porque o Bragantino está junto com o Corinthians e São Paulo nessa colocação aí. Depois eu tenho uma provocação para fazer para o Birne, porque... Deixa eu só ver qual é o outro critério aqui. Deve ser cartões. Não, de repente... Menos cartões vermelhos. Mas eu não sei. Eu sinceramente não sei se as tabelas que a gente está vendo atualizadas Consideram isso. consideram os cartões vermelhos. Isso é um negócio que vai precisar... Porque, em geral, esses sistemas, eu sei porque eu trabalhei em site durante muito tempo, você não cadastra os cartões vermelhos nesses sistemas. Então é preciso ver quem tem menos cartões vermelhos na competição, porque quem tiver menos cartões vermelhos entre as 3 equipes, né? Bragantino, Corinthians e São Paulo. Está nessa luta aí também. É quem está na frente. E... Não, o Bragantino não, porque ele está na frente no...
Mas ele está na briga ali. Nas vitórias, né? Tem uma vitória, mas tem 13 e os dois têm 12. O Bragantino está à frente do Corinthians e do São Paulo, mas entre São Paulo e Corinthians está na frente quem tiver menos cartões vermelhos. Nossa produção está correndo atrás dessa informação dos cartões vermelhos. Aí vamos ver se até o final do programa a gente já tem um posicionamento com relação a isso. Data ESPN vai ser rápido, como sempre. Calçade, a gente está falando na redação, pô, que absurdo, o Depay voltando, não joga, vai ficar no banco. Entrou e fez o gol que deu uma destravada ali no momento que o São Paulo era melhor, hein? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros. E também mostra quando ele está longe a falta que faz. E esse é um assunto para... Vamos deixar para depois. Porque você imagina que vai ser 2026 nesse ritmo que ele tem. Então vai ser assim, um jogo a cada 15 dias. Bom, a Copa do Mundo vem aí. Acho que foi um jogo... Assim, você pega o nível de desfalque de São Paulo, é um negócio absurdo. Então é um Corinthians mais perto do ideal, não tem a menor dúvida disso, do que um São Paulo. Se bem é que é um São Paulo há tanto tempo longe disso que é difícil dizer e imaginá-lo com seus... Tem a questão do Oscar, é importante, tem a do Lucas, tem Calheri. Então é um São Paulo já há muito tempo. Há quanto tempo a gente fala isso, hein? E hoje, o Crespo, diante desses desfalques todos, ele criou uma escalação que não conseguia reter a bola. Reter a bola, aí você olha na posse, você pode até enxergar posses parecidas, mas o jogo te mostra outra coisa. A necessidade do jogo é diferente do número que aparece na posse. Às vezes você consegue entender o número e o que está acontecendo no jogo. Às vezes é só um número frio que nada representa. Então o São Paulo, a bola, tinha Ferreirinha e Luciano, a bola ela não parava lá na frente. Primeiro até porque era difícil chegar. Aí veio o outro treinador, o Dorival. O que ele faz? Ele tem o Yuri e o Guinegão. 3 no meio. Não jogou como joga o Garro, que é 2 mais 1. Ele jogou com o Bidon lado esquerdo, Martínez lado direito para o Mateuzinho poder jogar espetado e o Carrilho. Bom lembrar que o Garro estava suspenso, né? O Garro suspenso. Então eram 3 zagueiros para 2, o trio de meio de campo encaixado também no do São Paulo para dificultar o jogo e a saída. E aí, cara, ele criou duplas. Ele criou, por exemplo, tinha Angileri e Bidu pelo lado esquerdo. E o Bidu, sim, talvez no time seja um dos jogadores, se não for o... Acho que tem alguns que a gente pode levar para o mesmo nível, mas de menor condição técnica. Mas ele entrega. Tanto que no gol ele tem participação, ele entrega. Ele é um cara super esforçado. E geralmente é esquecido. É esquecido. Então, Bidu, Angileri, Mateuzinho espetado, eventualmente o Martínez. Isso barrava os lados do São Paulo, o trio do Corinthians brecava o centro do campo do São Paulo e o São Paulo não conseguia sair. Uma mudança e uma boa conversa no vestiário mudaram tudo. Porque vem o Tapia, você tem o quê? Um atacante para o São Paulo enxergar, para incomodar os zagueiros do Corinthians. E o São Paulo inicia muito bem o segundo tempo. Com chance até, e ali teve uma falha de marcação no escanteio, mas com uma chance até de virar o jogo. Pelo momento, o Corinthians ficou acuado, dando bico. E aí, o Dorival vem com a resposta muito boa. Vitinho, Memphis, então fica Vitinho, Memphis e Yuri, o trio. Diferente daquela composição que eu citei, mas um trio muito forte. Segurando lá o Mateuzinho. E sai lá do fundo do campo e começa a pressionar o São Paulo outra vez. Taticamente, foi um jogo de muitas variações, e variações interessantes. Porém, o São Paulo com menos mobilidade para alterar o time do que o Dorival, o Corinthians. Só dar informação, 4 cartões vermelhos para o São Paulo, 2 cartões vermelhos... 4 para o Corinthians. 4 para o Corinthians, 2 para o São Paulo e por isso o São Paulo à frente. Senhor Vitor Birner, diga. 3-1 mostra bem a diferença dessas duas equipes, do momento que vivem? Boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Não mostra a diferença. Eu acho que as equipes são bem parecidas. Eu acho que o São Paulo, quando você olha o potencial dos jogadores mais defensivos, ele é superior aos jogadores do Corinthians. Estou falando só dos que estão à disposição. Esquece o elenco. A minha comparação é essa. Só de não quem é podia o São jogar. Paulo ideal, o Corinthians ideal. É o que tem hoje, o que tem para hoje. Só de quem podia jogar. Estou tirando os times ideais. Só de quem os técnicos podiam escalar hoje. E quando a gente olha a capacidade
técnica dos jogadores de frente do Corinthians ela é superior aos jogadores de São Paulo, mas o jogo é decidido muito pela parte coletiva, pela parte mental, por erros individuais. Do pênalti a gente vai falar depois. Sim. E eu acho que o Corinthians mereceu ganhar. São Paulo, eu concordo com todas as análises do Calçado e do Jean. Eu acho que o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. O São Paulo volta melhor no segundo, empata o jogo. Podia até conseguir a virada. Estava um momento bem interessante. Mas aí tem as questões individuais de ambos os lados que pesam no segundo gol e ninguém vai dizer que fica surpreso com elas. Né? Ninguém vai dizer que uma jogadaça do Memphis de técnica no mano a mano ela é surpreendente. Os erros do Pablo Maia depois que ele voltou de lesão são muito mais comuns do que pré-lesões. E o Sabino se esforça bastante. Mais saída de bola do que marcação. Mas tem muito mérito do Memphis ali, né? É mais mérito do Memphis do que demérito. Essa é uma maneira de você enxergar a coisa. Um grande zagueiro não toma um drible daqueles. Agora é muito mérito do Memphis. Não só no drible, que é um drible muito consciente, na finalização com muita classe. Como ele resolve a jogada. Então, eu acho que fica ali. Tem ambas as coisas assim, eu não consigo colocar uma acima da outra. A gente valoriza muito mais, óbvio, a jogada do Memphis, porque não é qualquer atacante que mesmo diante de um erro do Sabino faz um drible desse. Então, fica mais para o Memphis, mas acho que o gol tem peso de ambos. E aí uma outra coisa que é muito comum no São Paulo, como aconteceu quando tomou o gol do Palmeiras, depois de ser prejudicado pela arbitragem, como aconteceu contra a LDU no Morumbi, depois de tomar o primeiro gol, como aconteceu hoje. O time fica atrás do placar em jogos mais importantes e não tem nenhuma capacidade de reação, que é formado por... Está com muitos desfalques e tem um técnico monotático no comando da equipe. Técnico monotático, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o técnico monotático. Ô Jean, olhando aí essa briga, né? Tá todo mundo ali com 45, todo mundo que eu digo São Paulo, Corinthians e o Bragantino, né? Isso. E aí você estava vendo os critérios de desempate e tal. Corinthians mostrou hoje que tem, nessa briga, por essa 8ª vaga, né? Se ela aparecer, é até provável que apareça. O Corinthians é quem tem mais de um de tirar para brigar por essa vaga? Você acha? Dos 3 ali? Olha, eu acho que está tudo muito parelho. O problema é que o São Paulo tem pouco de onde tirar. Esse é o ponto. Porque acho que o São Paulo tem tido muita dificuldade. A gente pode estar falando só dos dois. O Bragantino vem num viés de baixa muito grande, né? Ainda que tenha conseguido uma recuperação mais recente. Depois que entrou o Mancini. Depois que entrou o Mancini. Então, acho que o Bragantino chega forte também para tentar buscar essa 8ª colocação. Vamos falar da 8ª colocação. Ainda é possível a 7ª, mas vamos falar da 8ª, né? Então, assim, ainda é possível, acho que eles busquem a 7ª, mas eu falaria de 8º lugar nesse momento. Porque, olha, rapidinho, só para o Bahia é quem está com o 7º lugar, tem 53 pontos. São 8 pontos a mais do que São Paulo, Bragantino e Corinthians. Faltando 4 jogos. Acho que a 7ª não é possível. E o Bahia vai pegar o Vasco em casa na próxima rodada, tem confrontos contra o Juventude, que briga para não cair fora, pega o Sport rebaixado em casa e termina a sua participação com o Fluminense fora. Isso, e sempre lembrando, né, que o Ceará está jogando nesse momento. Contra o Internacional. Pode se colocar nessa briga. Também. Pode se colocar nessa briga, né? Então, assim, pode inclusive chegar aos 45. Sim. O Galo está com 44 e vai jogar a Sul-Americana. Sim. E claro que se ganhar a Sul-Americana, aí eu acho que a coisa, né, rola um alívio ali, porque você já garante a vaga na Libertadores. Senão ele pode voltar completamente para essa briga. Então, assim, é uma briga espetacular, essa briga pela 8ª colocação, que eu acho que é preciso brigar pelo 8º lugar, porque eu talvez diria que é mais provável nesse momento a gente ter um 8º lugar dando vaga na Libertadores do que não ter o 8º lugar dando vaga na Libertadores, né? Então eu acho que assim, é importante brigar por isso. Entre São Paulo e Corinthians, eu acho que hoje o que eu vejo como deficiência do São Paulo é a quantidade de desfalque. E assim, não sei nem se dá para dizer hoje, porque é impressionante como o São Paulo vem do começo do campeonato até a 34ª rodada, sempre variando entre 8 e 15 desfalques. Há anos. É um negócio, assim... Então, tem muitos desfalques. O São Paulo colocou hoje, no segundo tempo, os jogadores que chegaram hoje às 6 da manhã. Um chegou às 6, outro chegou às 9 da manhã. Exato. Acabou colocando em campo porque eles vinham de seleção e tudo mais. E precisou. E o Corinthians mesmo tem a volta do Carrilho, tem o Yuri agora jogando, o Memphis, o Memphis vai ter sempre essa dosagem, né, dentro daquilo que jogou na segunda. Costuma falar, que jogou na segunda, mas hoje entrou, quinta, né, meu povo? e resolveu o jogo.
Sim. Então, assim, bem ou mal, lembra do quarteto? Agora tem o Garro machucado, mas lembra que a gente falava muito do Corinthians, do quarteto e o Corinthians sem o quarteto? O Garro suspenso. Suspenso. O Garro suspenso, E o Vitinho agora entrando hoje foi importantíssimo no terceiro gol, né? Porque foi uma jogada. Então, assim, acho que talvez o jogo em si, o placar do jogo, leve essa crença de que talvez seja mais possível hoje o Corinthians do que o São Paulo. Mas olha, para mim está muito parelho. E a própria tabela de classificação acho que demonstra o que o Birner falou sobre a similaridade de forças de Corinthians e São Paulo hoje, né? Tudo igual. Até porque o Corinthians tem um detalhe que está na tabela, é só olhar. Jogos em que há um foco clássico e jogos que você não sabe o que está rolando. O time desmobiliza, né? Totalmente desmobilizado. É verdade. Então, isso é uma realidade do Corinthians nesse campeonato. Clássico, o né? final Porque o do jogo ano... contra o Santos Exato. foi assustador, o Corinthians. Totalmente. Uma coisa horrorosa. Totalmente, assim, desmobilizado, um negócio não desmerecendo o Santos, mas não havia ali um vestígio de competição. Verdade. De alguém que foi a Santos para competir. Simplesmente ali na lona. Então, ele tem, por demanda, na arena, cuidado, na arena, é perigoso, torcida em cima. Aí, clássico, São Paulo, difícil ganhar na arena, tal. A imobilização. E jogos em que há uma completa desmobilização. Então, é difícil olhar para equipes tão irregulares e você estabelecer qual vai ser o padrão na reta final. Certamente não é o padrão do Corinthians de 2024, que ali ele salvou e foi embora. Esse Corinthians pode existir com os mesmos jogadores, mas não existe na prática.